O centro da liturgia de hoje nos fala sobre o coração. A primeira leitura, tirada da carta de São Paulo, lida muito bem pela nossa irmã, dizia o seguinte: Deus não quer sacrifícios. Que sacrifícios são esses? Os holocaustos. Porque antigamente, no Antigo Testamento, era o sangue dos animais que perdoava os pecados. Então um homem, para pedir o perdão de Deus, todo ano ele ia no templo, levava um cordeiro, ou um bezerro, uma novilha, e era sacrificado aquele animal. O sacerdote cortava diante do altar aquele animal, tosquiava, cortava, sacrificava, jorrava aquele sangue, marcava aquela pessoa para que ela fosse perdoada dos seus pecados. Mas Deus diz: não é o sangue dos animais, não é inclusive o voluntarismo nosso, não é a quantidade de coisas que nós fazemos que vai nos dar a salvação. O que vai nos dar a salvação é o coração sincero, o coração contrito. O que agrada a Deus é o coração que ame o Senhor de verdade. O que agrada a Deus é a sinceridade do nosso espírito, a leveza da nossa alma. O que agrada a Deus é a docilidade, é a paz, é o amor, a generosidade, o alento, é a maneira como nós fazemos. Porque na vida sempre tem dois jeitos de fazer as coisas: bem feito e mal feito. Quando você se prepara para fazer um almoço, não importa o quanto você gaste nos ingredientes, o que vai determinar se o seu almoço é um bom almoço é a qualidade da execução dessa comida, não é? Porque se você for numa casa, por mais humilde que ela seja, com os ingredientes mais simples que tiver, se fizer um feijão bem temperado, um caldo bem grosso, um arrozinho fresco, temperado com alho, cebola, e um ovinho frito assim, ó, tchá, 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 com aquela gema aqui, ó, um tomatinho assim, ó, com azeitinho. Precisa de mais alguma coisa? Mais nada. O que a gente precisa é fazer bem feito. Agora vai lá, pega um filé mignon, põe lá um arroz com não sei o que, mas tudo feito daquele jeito, aquela carne verde, dura, tostada, torrada, aquele arroz requentado, aquele feijão que é uma água. Você pega o grão e separa do caldo, assim. O caldo vai para um lado, o feijão vai para o outro, raleado. Pode ser da melhor qualidade, mas foi mal feito, é velho, está insosso, já não presta. A mesma coisa é o nosso coração diante de Deus. Eu posso vir todo dia aqui na igreja, eu posso servir no altar, eu posso fazer tudo, mas se eu não fizer de coração, se eu não tiver propósito, vai ser um fardo. Eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou querer que todo mundo aceite do jeito que eu quero, mas o meu foco não vai ser o altar, não vai ser Deus. Está cheio de gente aí que diz: eu oro tanto, eu busco tanto e na minha vida nada muda. Nada muda porque você não muda. Você primeiro tem que mudar, o seu coração tem que mudar, a sua mente tem que mudar. Não pode ser para Deus o resto, para Deus o que dá, para Deus o que sobra. Deus tem que ser o primeiro. Esse é o primeiro de todos os mandamentos: honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar a Deus acima de tudo, para que a minha vida seja abençoada. E a palavra não é amar, a palavra é honrar a Deus.
Quando o mandamento de Deus fala sobre o pai e a mãe, não diz que eu devo amar o meu pai e a minha mãe. A Bíblia diz que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe. Porque honrar não é amar. Porque amar até os cachorros amam. Mas honrar exige o quê? Atitude, palavra, respeito, compromisso. Honrar exige atitudes. Um marido pode dizer que ama a esposa, mas ele honrar a mulher dele é outra coisa. Uma mãe e um pai pode amar um filho, mas honrar um filho é outra coisa. Porque honrar é dar o que é de direito. Honrar é fazer o melhor. O resto não é honrar. A sobra não é honrar. E Deus aqui está dizendo no primeiro mandamento que Ele não quer o nosso amor, porque Ele não precisa. Ele quer a nossa honra. Ele quer a nossa gratidão. Ele quer a nossa retidão. Ele quer compromisso. Deus quer de nós o quê? Palavra. E diz: eis que venho. E vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tu não quisestes, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelos pecados, coisas oferecidas segundo a lei. Mas o Senhor quer que eu faça a tua vontade. Com isso suprime o primeiro sacrifício. Porque todo o sacrifício já foi feito por Jesus. Porque Jesus não se doou na cruz em partes. Jesus não doou uma parte de si na cruz. Jesus se doou na cruz por inteiro, por amor a nós. Ele nos honrou, ainda que nós não merecêssemos, ainda que não fôssemos dignos de crédito. Ele fez no nosso lugar, Ele pagou no nosso lugar. E tudo o que Ele pede é o quê? Que nós venhamos, o adoremos, o glorifiquemos e que recebemos dentro de nós a sua graça. É disso que também fala o Evangelho. Maria chega à casa de Isabel, depois de caminhar por dias, por vales e íngremes, por planícies e planaltos, ela chega até a casa de Isabel. E o que ela ouve? Bem-aventurada aquela que acreditou, aquela que cumpriu em si o que Deus mandou. Isabel também tinha sido abençoada, gerou um filho na velhice. O seu marido viu nascer do ventre de Isabel um filho. Isabel, grávida, diz para Maria: o que você ouviu do anjo não é mentira, é verdade. Deus operou em mim e Deus também está operando em você. Bendita és tu entre as mulheres. Será que nós também ouviremos isso de Deus? Bendito és tu entre os homens, bendito és tu entre as mulheres, porque você tem acreditado. Será que a gente tem acreditado de verdade? Será que a gente tem colocado essa fé dentro de nós de verdade? Ou será que a gente sempre leva a fé? Quando eu posso, do jeito que dá, da forma que dá? Ou será que eu tenho honrado a Deus? Agradecido a Deus, sido fiel a Deus? Será que eu tenho tido propósito com Deus? A palavra hoje está dizendo isso. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo fala através de nós, mas nós precisamos ser um vaso purificado, nós precisamos ser um vaso de honra, nós precisamos aprender a tirar de dentro de nós as coisas ruins, o pecado, o erro, a vaidade, tirar o orgulho, a mediocridade e aprender a ser fiel no propósito, a ser humildes servidores do Senhor. A gente tem que entender que nós somos servos inúteis. Nós estamos aqui para um propósito, que o nome dele cresça e o nosso diminua, para que esse altar seja fonte de bênção e de graças por todos vocês. Por isso que esse altar é coberto por um véu, que representa o ventre da Virgem Maria. Jesus está dentro do ventre da Mãe de Deus. E quando esse véu for desvelado, nós vamos celebrar aqui como se fosse o Natal. Nós vamos ver uma manjedoura segurando o pão que vai ser a Eucaristia. Inclusive a palavra Belém vem do hebraico Betlém, que significa casa do pão. E nós vamos ver sangue
alma e divindade se transformar no corpo de Jesus, no próprio Jesus, que nós vamos comungar e que depois nós vamos adorar, como os magos do Oriente adoraram. Eles foram até Jesus, ajoelharam-se diante dele e disseram: viemos adorar o Rei dos Reis. E é por isso que o ofertório precede a Eucaristia. Por quê? Porque nós trazemos os nossos dons, os nossos presentes. Nós agradecemos a Deus que se dá de graça para nós. E nós dizemos para Ele: nós te amamos, nós te adoramos. E a sua presença em nós vai mudar a nossa semana. Enquanto a gente não entender que a Eucaristia é o centro da igreja, que só existe igreja por causa da Eucaristia, só existe igreja por causa de Jesus, e que é só por causa dele que nós estamos aqui e vamos receber ele, e o quanto é importante para mudar a nossa semana, nós vamos continuar do mesmo jeito. Mas se você entender que é por causa dele, e é através deste pão e desse vinho que a sua semana passa a ser diferente, a sua família passa a ser diferente, você vai ver os milagres acontecer na sua casa. Porque o que você recebe aqui tem que refletir no seu lar, tem que refletir dentro da sua família. A palavra que a gente ouve aqui, ela tem que refletir dentro de nós. Porque se a gente não for testemunho de Jesus, a gente não serve para nada. Se a nossa vida não for testemunho de Jesus, a gente não serve para nada. Amém? E agora eu gostaria que todos vocês, de pé, rezassem comigo a oração que o anjo Gabriel ensinou, a oração que a Isabel proclamou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.